Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Hoje é a nossa primeira aula referente ao nosso capítulo 1, que fala sobre potenciação, beleza? É um conteúdo que a gente já viu lá no sexto, sétimo e oitavo ano. Daremos uma revisada em algumas propriedades, tá certo? Para que a gente absorva esse conteúdo de forma bem legal, para trabalharmos ele durante o ano letivo, tranquilo? Então vamos lá comigo dar início à nossa aula sobre potenciação. Potenciação é a operação matemática que é baseada em multiplicação, na qual essa multiplicação será realizada por fatores iguais, ou seja, será uma multiplicação com um único número, ou seja, um único fator para multiplicarmos. Então aqui eu trouxe um exemplo, 5 vezes 5 vezes 5. Eu percebo que o quê? Que é uma multiplicação e mesmo fator. Quem é o fator? É o número 5. Então, quando eu tiver multiplicações de número que são multiplicação de fatores com o mesmo número, eu posso transformar isso numa potenciação. Então, pessoal, o número que se repete é chamado de base na potenciação, certo? Então, quem vai ser minha base aqui nessa potenciação? O número 5. E a quantidade de vezes que ele se repete é chamado de expoente. Então, quantos 5 tem aqui? 1, 2, 3. Então, quem vai ser meu expoente? O número 3. Relembrando, quantidade de vezes que se repete, expoente. O número que se repete, chamado de base. Beleza? Então aqui, ó, trazendo um exemplo anterior, eu tinha 5 vezes 5 vezes 5, certo? Quem é a minha base? É o número que se repete. No caso aqui, ó, número 5. Quem é o meu expoente? É a quantidade de vezes que esse número se repete. No caso aqui, o número 3, certo? Então, assim como na multiplicação, na divisão, na soma e na subtração, na potenciação também, os seus componentes recebem um nome. Então, número de baixo é chamado de base. Quem é esse número? É o número que está se repetindo, certo? E o número que fica aqui em cima é chamado de expoente. Quem é esse expoente? É a quantidade de vezes que a minha base está sendo multiplicada. Tranquilo? E como é que eu resolvo isso, professor? É simples, é só multiplicar o 5 quantas vezes? Olha para o meu expoente, 3. Então, 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 5 com o expoente 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 resulta em 125. O 125, por sua vez, é chamado de potência, ou seja, a potência é o resultado da base com o meu expoente. Tranquilo? Então aqui, ó, eu trouxe mais exemplos. Por exemplo, se eu tenho aqui base 3, expoente 5, quer dizer o que, professor, isso? Que o meu número 3 é o número que está sendo repetido, certo? E o expoente 5 me fala o quê? Que esse número 3 está sendo multiplicado 5 vezes, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E só é multiplicar, isso você já sabe. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 vezes 3, 243. Assim como o nosso outro exemplo aqui, ó, eu tenho como base o número 6 e como expoente o número 3. A minha base quer dizer o quê? Que o número 6 é o número que está sendo repetido, tranquilo? E o meu expoente me fala o quê? Que esse número aqui, ou seja, a minha base está sendo repetida, ou seja, multiplicada 3 vezes. Como é que eu resolvo? 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, o 6 multiplicado 3 vezes, tá bom? 6 vezes 6, 36, e vezes 6, 216. Tranquilo? Aqui mais um exemplo, só para a gente finalizar a parte de exemplo. Eu tenho como base o número 2 e como expoente o número 4. Se a minha base é o 2, como é que eu descubro com isso? Que o meu número que vai ser multiplicado várias vezes vai ser o número 2, certo? E se o meu expoente é 4, isso me diz o quê? Que a quantidade de vezes que o 2 será multiplicado será 4 vezes, tá bom? Então, para resolver isso, só é multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que resulta em 16, tá bom? Tranquilo até aí, né? Isso, então vamos aqui seguir com a nossa aula. Quadrados, cubos e potenciações. Então, pessoal, presta bem atenção nisso aqui, tá bom? Então, as potências com expoente 2 e expoente 3 recebem um nome específico, tá bom? Então, vamos lá. Quando o expoente for 2, ele é chamado de quadrado, certo? Então, aqui o exemplo, ó. Eu tenho como base o número 7 e como expoente o número 2. Como é que eu leio isso? Vai ser o seguinte, vai ser 7 ao quadrado, ou 7 elevado ao quadrado, certo? Mais um exemplo, eu tenho como base o número 13 e como expoente o número 2. Como é que eu leio isso? 13 elevado ao quadrado, ou 13 ao quadrado, tranquilo? E o número 3,
o expoente 3 recebe o nome de cubo, tá bom? Então vamos lá para o exemplo. Eu tenho como base o número 5 e como expoente o número 3. Como é que eu leio isso? 5 elevado ao cubo, tá bom? Ou o cubo de 5, a mesma coisa. O nosso segundo exemplo eu tenho como base o número 8 e como expoente o número 3. Como é que eu leio isso? 8 elevado ao cubo, ou o cubo de 8, tá bom? É a mesma coisa. Então aqui agora, eu trouxe uma tabelinha para que a gente compreenda, para que a gente aprenda a ler qualquer tipo de potência, certo? Então aqui eu tenho como primeiro exemplo 7 elevado ao expoente 2. Como é que eu leio isso? 7 elevado ao quadrado. Acabei de aprender isso, não foi? Nosso segundo exemplo eu tenho 5 como base e o 3 como expoente. Como é que eu leio isso? 5 elevado ao cubo, certo? Porque eu sei que o quadrado e o cubo são casos especiais da potenciação. Acabamos de ver isso no nosso slide anterior. E agora, quando for 4, quando for 5, quando for 6, como expoente, como é que eu leio isso, professor? Vamos aprender agora. Eu tenho aqui como base o número 3 e como expoente o número 4. Então eu vou ler como 3 elevado à quarta potência. Aqui eu tenho agora como expoente o número 5. Como é que eu leio? 2 elevado à quinta potência. Se fosse 6 como expoente, seria 2 elevado à sexta potência. Se fosse 7, 2 elevado à sétima potência. Quando é 8, a mesma coisa. Eu tenho como base o número 4 e como expoente o número 8. Vai ser o quê? 4 elevado à oitava potência. Se fosse 9 como expoente, seria 4 elevado à nona potência. E assim sucessivamente. Tranquilo? Então aqui agora eu trouxe casos de potenciação, tá bom? Então eu trouxe 3 casos importantes da potenciação para que vocês compreendam e guardem isso na cabecinha de vocês, tá certo? O primeiro caso fala o seguinte, que todo número diferente de zero e elevado a zero é 1. Como assim, professor, diferente de zero? Qualquer número que não seja zero. Então eu tenho aqui 2 elevado a zero. Então, sempre que o expoente for zero, qual vai ser minha resposta? Vai ser 1. Observa comigo. 2 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. 10 elevado a zero, 1. 4 elevado a zero, 1. 125 elevado a zero, 1. Se fosse 1000 elevado a zero, daria também 1. Então, o primeiro caso nos garante que, sempre que o meu expoente for zero, independente da base, certo? Se for diferente de zero a base, só não pode ser zero, tá bom? Então, qualquer número diferente de zero na base, se eu tiver como expoente o número zero, o meu resultado será sempre o número 1, tá bom? Aqui agora o nosso segundo caso. Todo número diferente de zero e elevado a 1 é o próprio número. Ou seja, sempre que a minha base não for o número 0 e eu tiver como expoente o número 1, qual vai ser a minha resposta? Vai ser a minha própria base. Observa comigo, 2 elevado a 1 dá quanto? Dá 2, que é a minha base. 3 elevado a 1 dá quanto? Dá 3, que é a minha própria base. 15 elevado a 1 dá o próprio 15. 20 elevado a 1 dá o próprio 20. Assim como 12 elevado a 1 dá o próprio 12. Se fosse 1000 elevado a 1, daria 1000 também. Então, sempre que a minha base é um número diferente de 0 e eu tiver como expoente o número 1, a minha resposta será a própria base, certo? Então, o próprio número. E agora, nosso terceiro caso fala o seguinte. Se eu tiver a base 0, eu posso ter qualquer expoente, tá? O resultado sempre será 0. Então, 0 elevado à quinta potência, 0. 0 elevado à 12ª potência, 0. Se fosse 0 elevado ao cubo, 0. 0 elevado ao quadrado, 0. Então, sempre que a base for 0, o expoente pode ser qualquer número. O resultado sempre será 0. Tranquilo até aí, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, daremos continuidade ao nosso conteúdo, aprendendo mais propriedades, tá bom? Sobre potenciação. Então, fiquem com Deus e um grande abraço.